Neste exato momento, a gravidade está te puxando contra o chão com uma força de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e você nem percebe. Seu corpo se acostumou tão completamente a essa pressão invisível que você a confunde com normalidade. Mas e se eu te dissesse que existem lugares neste sistema solar onde essa força seria tão fraca que você flutuaria com um simples pulo, e outros onde ela te esmagaria como uma prensa hidráulica comprimindo uma lata de alumínio? E se eu te convidasse para uma viagem impossível, uma queda livre através de cada um dos 8 planetas que orbitam nossa estrela? Porque hoje nós vamos fazer exatamente isso. Vamos abandonar a segurança deste pequeno ponto azul e nos lançar, corpo e alma, nas atmosferas alienígenas, nas superfícies congeladas, nos oceanos de hidrogênio líquido e nas tempestades que engoliriam continentes inteiros. Vamos sentir na pele o que a física faria com cada centímetro do nosso corpo em mundos onde as regras são completamente diferentes. E ao final dessa jornada, você nunca mais vai olhar para o céu noturno da mesma maneira. Mas antes de saltarmos, precisamos entender uma coisa fundamental. Quando falamos em cair em um planeta, não estamos falando apenas de gravidade. Estamos falando de atmosfera, de temperatura, de pressão, de composição química. Cada planeta é um laboratório cósmico com suas próprias leis de tortura e maravilha. Alguns te matariam em milésimos de segundo. Outros levariam horas, dias talvez, te destruindo lentamente enquanto você testemunha paisagens que nenhum olho humano jamais contemplou. Então, aperte o cinto. Na verdade, esqueça o cinto. Onde nós vamos, nenhum cinto seria suficiente. Vamos começar pelo planeta mais próximo do Sol. Aquele pequeno mundo cinzento que corre pela órbita mais interna do nosso sistema como uma bala de canhão cósmica, Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, com apenas 4.879 quilômetros. Diâmetro, ele é menor que Ganimedes, a maior lua de Júpiter, e menor também que Titã, a maior lua de Saturno. É um mundo tão pequeno que caberia dentro do Brasil com sobra, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Mercúrio é um lugar de extremos que desafiam a imaginação. A primeira coisa que você notaria ao se aproximar é que não existe atmosfera. Tecnicamente, Mercúrio possui o que os cientistas chamam de exosfera, uma camada tão fina de partículas que é praticamente indistinguível do vácuo do espaço. Isso significa que não haveria resistência ao ar durante a sua queda, nada para frear sua descida. Nenhum paraquedas funcionaria aqui. Você cairia como cairia no vácuo, em silêncio absoluto, acelerando sob a gravidade mercuriana de 3,7 metros por segundo ao quadrado, cerca de 38% da gravidade terrestre. Isso significa que se você pesa 70 quilos na Terra, em Mercúrio você pesaria apenas 26,6 quilos. Você se sentiria leve, quase etéreo. Um pulo que na Terra te levantaria meio metro, em Mercúrio te elevaria quase 1,5 metro. Seria como viver em câmera lenta. Mas essa leveza seria a única gentileza que Mercúrio ofereceria. Porque a temperatura na superfície de Mercúrio varia de maneira absolutamente insana. No lado iluminado pelo Sol, o termômetro pode chegar a 430 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo, que funde a 327 graus. Quente o suficiente para derreter zinco, que funde a 419 graus. A superfície brilharia com um calor que você sentiria nos ossos muito antes de tocá-la. O traje espacial mais avançado que a humanidade já construiu, o traje EMU, usado nas caminhadas espaciais da Estação Espacial Internacional, foi projetado para suportar variações de menos 157 a mais 121 graus Celsius. Em Mercúrio, ele falharia.
o tecido externo começaria a degradar, os sistemas de refrigeração seriam sobrecarregados e, em minutos, você estaria literalmente cozinhando dentro da sua própria roupa. Mas espere, e se você caísse no lado noturno? Afinal, Mercúrio gira tão lentamente sobre seu eixo que um único dia mercuriano dura 176 dias terrestres. O lado noturno fica voltado para o espaço profundo por meses a fio, e sem atmosfera para reter calor, a temperatura despenca para menos 180 graus Celsius. Isso é mais frio que qualquer lugar na superfície da Terra, mais frio que a Antártica no auge do inverno, mais frio que a noite lunar. Então, no lado diurno você cozinha, e no lado noturno você congela. E na fronteira entre os dois, na linha do terminador onde o dia encontra a noite, a temperatura muda centenas de graus em questão de quilômetros. Imagine caminhar e sentir o calor de um forno industrial de um lado e o frio do espaço do outro. Mas digamos que, por algum milagre tecnológico, seu traje resista. Digamos que você consiga tocar a superfície de Mercúrio e sobreviver por alguns minutos. O que você veria? Um deserto de crateras. A superfície de Mercúrio se parece muito com a da nossa Lua, coberta por cicatrizes de bilhões de anos de bombardeio cósmico. A maior cratera, chamada Kelloris, tem 1.550 quilômetros de diâmetro. Para ter uma ideia, isso é maior que a distância entre São Paulo e Salvador. O impacto que a criou foi tão violento que gerou ondas sísmicas que atravessaram o planeta inteiro e criaram um terreno caótico no lado oposto, a chamada região de terreno estranho, onde montanhas e vales se formaram como se o próprio planeta tivesse sido sacudido como um globo de neve. Você ficaria ali, naquele deserto cinzento e silencioso, com o Sol parecendo 3 vezes maior do que aparece visto da Terra, brilhando com uma intensidade que cegaria qualquer câmera. E acima de você, um céu negro pontilhado de estrelas que não cintilam, porque sem atmosfera, a luz viaja em linhas retas perfeitas, sem a turbulência que faz as estrelas parecerem piscar. Mercúrio te mataria de calor, ou de frio, ou de radiação, mas te daria, nos seus últimos momentos, uma das vistas mais espetaculares do Sistema Solar. Agora vamos para o segundo planeta, o mundo que os antigos chamavam de Estrela da Manhã e Estrela da Tarde, sem saber que eram o mesmo astro. O planeta que leva o nome da deusa do amor, mas que é, na realidade, o lugar mais infernal do Sistema Solar. Vênus. Se Mercúrio é um deserto sem ar, Vênus é exatamente o oposto. É um mundo sufocado por uma das atmosferas mais densas e mortais que a ciência já estudou. E sua queda através dela seria uma experiência que redefiniu a palavra pesadelo. Você começa a cair a partir do topo da atmosfera venusiana, a cerca de 250 quilômetros de altitude. As camadas superiores são surpreendentemente tranquilas. A temperatura é amena, por volta de 30 graus Celsius negativos, e a pressão é baixa. Na verdade, a uma altitude de aproximadamente 55 quilômetros, as condições são tão similares às da Terra que alguns cientistas já propuseram que poderíamos construir cidades flutuantes nessa camada. Balões, cheios de ar respirável, flutuariam naturalmente na densa atmosfera de dióxido de carbono de Vênus, como bolhas em um oceano. É uma ideia fascinante e completamente séria. A NASA tem um conceito chamado AVOC, High Altitude Venus Operational Concept, que explora exatamente essa possibilidade. Mas você não está aqui para flutuar, você está caindo, e à medida que desce, as coisas começam a mudar, rapidamente. A atmosfera de Vênus é composta por 96,5% de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico concentrado.
Não estamos falando de uma chuva ácida, como a que ocorre em cidades poluídas na Terra. Estamos falando de gotículas de ácido sulfúrico puro, com concentrações de 75 a 95%. Esse ácido é corrosivo o suficiente para dissolver metais. Se uma gota tocasse sua pele exposta, ela queimaria através do tecido com a eficiência de um maçarico químico. As nuvens de ácido sulfúrico formam uma camada densa entre 45 e 70 quilômetros de altitude. Quando você atravessa essa camada, a visibilidade cai para quase zero. Você estaria envolta em uma névoa amarelada e brilhante, como mergulhar em uma sopa tóxica iluminada por dentro. A luz do sol ainda penetra até aqui, mas é filtrada e difusa, criando um brilho alaranjado constante, como o interior de um forno. E a temperatura sobe. Cada quilômetro que você desce, a temperatura aumenta cerca de 8 graus Celsius. É implacável. Aos 40 quilômetros, você já está em 140 graus. Aos 30 quilômetros, 200 graus. Aos 20, quase 300. E a pressão acompanha. A cada quilômetro, o peso da atmosfera acima de você aumenta, comprimindo o ar ao seu redor como as mandíbulas de um torno cósmico. Quando você finalmente se aproxima da superfície de Vênus, a 0 quilômetros de altitude, a temperatura é de 465 graus Celsius. Isso é mais quente que a superfície de Mercúrio, apesar de Vênus estar quase 2 vezes mais longe do Sol. A razão é o efeito estufa mais extremo do Sistema Solar. A densa atmosfera de CO2 aprisiona o calor como um cobertor de aço ao redor do planeta, reciclando a energia solar infinitamente até que a superfície inteira se torna um inferno homogêneo. Não importa se é dia ou noite, Polo Norte ou Polo Sul, a temperatura é praticamente a mesma em toda parte. 465 graus, constantes, implacáveis. E a pressão na superfície? 92 atmosferas. 92 vezes a pressão que você sente ao nível do mar na Terra. Para sentir essa mesma pressão no nosso planeta, você teria que mergulhar a 920 metros de profundidade no oceano. Nenhum ser humano jamais mergulhou tão fundo sem um submarino. A essa pressão, seu corpo seria comprimido como uma lata sendo pisada por um elefante. Seus pulmões colapsariam, seus tímpanos estourariam. Cada cavidade oca do seu corpo seria esmagada para dentro. A União Soviética enviou uma série de sondas para a superfície de Vênus nas décadas de 1970 e 1980, a série Venera. A Venera 13, que pousou em 1982, foi a que mais tempo sobreviveu na superfície. Quanto tempo? 127 minutos. 2 horas e 7 minutos. Uma sonda construída com os materiais mais resistentes que a engenharia soviética podia produzir. Projetada especificamente para suportar aquelas condições, durou pouco mais de 2 horas antes de ser esmagada e derretida. Você, sem proteção, não duraria nem 1 segundo na superfície. O calor vaporizaria a água do seu corpo instantaneamente. A pressão colapsaria seus órgãos antes mesmo que você pudesse registrar a dor. Seria menos como morrer e mais como ser apagado. Mas as fotos que a Venera transmitiu antes de sucumbir revelaram algo extraordinário. A superfície de Vênus é um deserto de rocha basáltica laranja, iluminado por uma luz difusa e sinistra que filtra através da espessa atmosfera. Pedras planas e achatadas se estendem até o horizonte, que fica estranhamente próximo devido à curvatura do planeta. O céu é laranja permanente, dia e noite, sem nunca revelar as estrelas. É um mundo selado em sua própria prisão atmosférica.
E cada foto transmitida pela Venera é um testemunho do heroísmo da engenharia humana contra as forças mais hostis da natureza. Deixemos o inferno de Vênus para trás. Vamos pular nosso planeta, porque você já sabe o que acontece quando cai aqui. O chão te recebe com 9,8 metros por segundo ao quadrado, e dependendo da altura, a experiência varia de um tropeço embaraçoso a algo significativamente pior. Vamos direto para o quarto planeta, o Mundo Vermelho, a promessa de uma segunda casa para a humanidade, Marte. Marte é, em muitos aspectos, o planeta mais gentil para se cair depois da Terra. Mas gentil é um termo muito relativo quando estamos falando de mundos alienígenas. A gravidade marciana é de 3,72 metros por segundo ao quadrado, quase idêntica à de Mercúrio. Você pesaria 38% do seu peso terrestre. Aqueles mesmos 70 quilos se tornariam 26,6. E diferente de Mercúrio, Marte tem uma atmosfera. Fina, sim, incrivelmente fina. A pressão atmosférica na superfície de Marte é de apenas 0,6% da pressão terrestre. Para encontrar uma pressão equivalente na Terra, você teria que subir a 35 quilômetros de altitude, 3,5 vezes mais alto que o topo do Everest, na fronteira da estratosfera. Mas mesmo essa atmosfera rala faz uma diferença enorme. Ela significa que paraquedas funcionam em Marte, embora precisem ser enormes. A NASA usa paraquedas de 21 metros de diâmetro para desacelerar suas sondas, mas mesmo assim, eles só reduzem a velocidade para cerca de 300 km por hora. Não é suficiente para um pouso suave. É por isso que as missões marcianas usam foguetes retropropulsores, airbags ou o famoso guindaste celeste, o Sky Crane, que pousou os rovers Curiosity e Perseverance. Se você caísse em Marte, equipamento, a experiência seria estranha e mortal, de maneiras que talvez você não esperasse. Primeiro, o frio. A temperatura média na superfície de Marte é de menos 60 graus Celsius. Nos polos, durante o inverno, pode chegar a menos 140 graus. Mesmo no Equador, no auge do verão marciano, a temperatura mal ultrapassa os 20 graus positivos durante o dia, mas despenca para menos 70 durante a noite. Não existe o conforto térmico que damos como garantido na Terra. Segundo, a atmosfera é 95% dióxido de carbono, irrespirável. Sem oxigênio disponível, você perderia a consciência em cerca de 15 segundos e morreria em menos de 2 minutos por asfixia. Mas antes disso, a baixa pressão criaria outro problema. A pressão em Marte é tão baixa que está abaixo do que os fisiologistas chamam de limite de Armstrong, o ponto em que a pressão atmosférica é tão baixa que a água ferve à temperatura do corpo humano. Na superfície de Marte, seus fluidos corporais começariam a ferver. Não explosivamente como nos filmes, mas a saliva na sua língua borbulharia, as lágrimas nos seus olhos evaporariam e os fluidos nos seus pulmões formariam bolhas de vapor. É uma sensação que nenhum ser humano jamais experimentou, e esperamos que nenhum jamais precise experimentar. Mas se pudéssemos ignorar tudo isso, se pudéssemos magicamente respirar e suportar o frio, o que veríamos ao cair em Marte? Algo magnífico. Marte possui o maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus Mons. Com 21,9 quilômetros de altura, ele é quase 3 vezes mais alto que o Everest. Sua base tem 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que se você estivesse no centro, não conseguiria ver as bordas, porque elas estariam além do horizonte. É tão grande que um astronauta na superfície não perceberia que está em um vulcão. A inclinação das encostas é tão suave que pareceria um planalto levemente inclinado,
se estendendo infinitamente em todas as direções. E há o Valles Marineris, o maior cânion do Sistema Solar. Com 4.000 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e até 7 quilômetros de profundidade, ele faria o Grand Canyon parecer uma rachadura na calçada. Se o Valles Marineris estivesse na Terra, ele se estenderia de Lisboa a Moscou. Cair dentro dele seria uma experiência de vários minutos, descendo por paredes rochosas avermelhadas, enquanto o fundo se aproxima lentamente sob a gravidade fraca de Marte. O céu marciano durante o dia é de um rosa salmão pálido, tingido pela poeira fina de óxido de ferro que permanece eternamente suspensa na atmosfera. E ao pôr do sol, acontece algo surreal. Enquanto na Terra o pôr do sol é vermelho e laranja, em Marte ele é azul. A poeira marciana espalha a luz de maneira oposta à atmosfera terrestre, criando um halo azulado ao redor do Sol que se põe. É um dos fenômenos mais bonitos já fotografados por uma sonda espacial, capturado pelo Rover Spirit em 2005 e depois pelo Curiosity e Perseverance. Marte te mataria em minutos, mas te daria, nesses minutos, vistas que valeriam uma eternidade. Agora vamos deixar os planetas rochosos para trás. Vamos cruzar o cinturão de asteroides, aquela faixa de detritos cósmicos entre Marte e Júpiter, e entrar no território dos gigantes. E o primeiro gigante que encontramos é o rei de todos os planetas, o colosso do Sistema Solar, Júpiter. Júpiter é tão grande que todos os outros planetas do Sistema Solar caberiam dentro dele, todos juntos, com sobra. Seu diâmetro é de 139.820 quilômetros, 11 vezes o da Terra. Sua massa é 318 vezes a massa terrestre, e sua gravidade na superfície das nuvens é de 24,79 metros por segundo ao quadrado, 2,5 vezes a da Terra. Mas aqui está o detalhe crucial que torna Júpiter diferente de tudo que visitamos até agora. Júpiter não tem superfície. Não existe um chão onde você possa aterrissar. É um planeta gasoso, uma esfera colossal de hidrogênio e hélio que se torna cada vez mais densa à medida que você desce, até que o gás se torna líquido, e o líquido se torna algo que não é exatamente sólido nem líquido, mas um estado exótico da matéria chamado hidrogênio metálico. Sua queda em Júpiter seria uma descida sem fim para o coração de um mundo que não tem começo nem fim definidos. E seria, sem dúvida alguma, a queda mais violenta e espetacular de toda esta jornada. Vamos começar do topo. Você entra na atmosfera superior de Júpiter a uma velocidade absurda. A gravidade do planeta é tão forte que qualquer objeto caindo de longe atingiria velocidades de entrada de cerca de 60 km por segundo. Isso é 216.000 km por hora. A sonda Galileu, quando mergulhou na atmosfera de Júpiter em 1995, experimentou uma desaceleração de 228 G durante os primeiros minutos de entrada. Para referência, o corpo humano perde a consciência com cerca de 5 G sustentados e sofre danos fatais em torno de 10 a 15 gigawatts. A 228 gigawatts, seu corpo seria instantaneamente achatado, como se uma parede de concreto tivesse caído sobre você a 1.000 km por hora. Mas vamos ignorar a entrada. Vamos dizer que você foi magicamente colocado na atmosfera superior de Júpiter, nas camadas mais altas das nuvens, sem velocidade inicial. O que aconteceria? Primeiro, você cairia.
Com uma aceleração de quase 25 metros por segundo ao quadrado, você aceleraria rapidamente. Em 10 segundos, estaria caindo a 250 metros por segundo. Em 30 segundos, mais de 700 metros por segundo, mais rápido que o som na atmosfera terrestre. Mas a atmosfera de Júpiter é densa e o atrito do ar eventualmente equilibraria a gravidade e você atingiria uma velocidade terminal. As primeiras camadas que você atravessaria seriam as nuvens de amônia, cristais brancos e gelados de amônia pura, a temperaturas de cerca de menos 110 graus Celsius. É frio o suficiente para congelar qualquer material biológico em segundos. Essas nuvens são o que vemos quando olhamos para Júpiter através de um telescópio, aquelas faixas brancas, marrons e alaranjadas que dão ao planeta sua aparência listrada característica. As cores vêm de compostos químicos complexos, moléculas de amônia, sulfeto de amônio e fosfina, cozidas pela radiação ultravioleta do Sol em combinações que a química terrestre mal começa a compreender. Abaixo das nuvens de amônia, a cerca de 50 quilômetros de profundidade, você encontraria uma camada de nuvens de sulfeto de amônio, com tons marrons e avermelhados. A temperatura aqui já subiu para cerca de menos 30 graus Celsius, ainda frio, mas notavelmente mais quente do que a poucos quilômetros. Mais 50 quilômetros abaixo e você chega às nuvens de água. Sim, água. Júpiter tem nuvens de água, mas não como as nuvens gentis da Terra. Estas são nuvens de tempestade colossais, com relâmpagos que fazem os raios terrestres parecerem faíscas de isqueiro. Os relâmpagos em Júpiter foram detectados pela Voyager 1 em 1979 e estudados em detalhe pela sonda Juno. Alguns deles são 10.000 vezes mais poderosos que qualquer raio já registrado na Terra. E eles não se limitam à base das nuvens como na Terra. Em Júpiter, relâmpagos ocorrem nas altas altitudes também, em eventos chamados de jatos azuis e sprites gigantes, fenômenos que foram observados pela Câmara Estelar da Juno em 2020. E aqui está algo que vai te arrepiar. Pesquisadores da NASA e da Universidade da Califórnia publicaram estudos sugerindo que nas camadas intermediárias da atmosfera de Júpiter, onde a pressão e a temperatura são adequadas, pode chover diamantes. Não é ficção científica. Quando o metano presente na atmosfera é exposto às enormes pressões e temperaturas do interior joviano, os átomos de carbono são comprimidos em estruturas cristalinas, diamantes do tamanho de pedras de granizo caindo como chuva através de um oceano de hidrogênio. Em algum nível mais profundo, onde a temperatura sobe ainda mais, esses diamantes derreteriam, criando literalmente chuva de diamantes líquidos. É a joalheria mais cara do universo e ninguém pode alcançá-la. À medida que você continua descendo, a atmosfera se torna cada vez mais quente e densa. A 300 quilômetros abaixo das nuvens superiores, a temperatura já ultrapassou 100 graus Celsius e a pressão é de cerca de 10 atmosferas. A 1.000 quilômetros, a temperatura é de 1.000 graus e a pressão 100 atmosferas. Cada quilômetro que você desce é como adicionar mais peso a um esmagamento que nunca termina. E então, algo estranho acontece. Em algum ponto, aproximadamente 20.000 quilômetros abaixo do topo das nuvens, a pressão se torna tão intensa, cerca de 2 milhões de atmosferas, que o hidrogênio gasoso sofre uma transição de fase. Ele não se torna líquido no sentido que conhecemos.
Ele se torna hidrogênio metálico líquido, um estado da matéria que não existe naturalmente na superfície de nenhum planeta rochoso. É um fluido que conduz eletricidade como um metal, denso como o mercúrio, quente como a superfície de uma estrela. Estima-se que a temperatura nessa camada seja de cerca de 10.000 graus Celsius. É esse oceano de hidrogênio metálico, agitado pela rotação vertiginosa de Júpiter, que gera o campo magnético mais poderoso de todos os planetas, 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Você nunca chegaria a ver esse oceano metálico. Muito antes, centenas de quilômetros antes, a pressão e a temperatura teriam destruído qualquer sonda, qualquer material, qualquer estrutura molecular que conhecemos. Mas no centro teórico de Júpiter, a pressão atinge 40 milhões de atmosferas e a temperatura ultrapassa 35.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Pode existir ali um núcleo sólido de elementos pesados, rocha e metal comprimidos a densidades inimagináveis. Ou pode ser um núcleo difuso, uma sopa de elementos pesados misturados com hidrogênio metálico. A sonda Juno encontrou evidências que sugerem essa segunda opção, e os cientistas ainda debatem. É um dos maiores mistérios da ciência planetária. Cair em Júpiter seria uma sentença de morte de algumas horas, no máximo. Uma descida através de camadas cada vez mais hostis, cada uma mais quente, mais densa, mais esmagadora que a anterior. E em nenhum momento haveria um chão para te receber. Apenas mais pressão, mais calor, até que você se tornasse parte do planeta. Vamos agora para o sexto planeta, o Senhor dos Anéis, o mundo mais fotogênico do Sistema Solar, Saturno. Saturno é frequentemente chamado de planeta mais bonito, e é fácil entender por quê. Seus anéis são compostos por bilhões de pedaços de gelo e rocha, variando em tamanho de grãos de areia a montanhas, orbitando o planeta em uma estrutura tão fina que proporcionalmente é mais achatada que uma folha de papel. Os anéis se estendem por 282 mil quilômetros de diâmetro, mas têm apenas 10 metros de espessura em algumas regiões. Se você encolhesse os anéis de Saturno para o tamanho de um campo de futebol, a espessura seria equivalente à de uma lâmina de barbear. Mas hoje não estamos aqui para admirar os anéis. Estamos aqui para cair através deles e mergulhar no planeta que se esconde por trás. Saturno é outro gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio, como Júpiter, mas é significativamente menos denso. Na verdade, Saturno é o único planeta do Sistema Solar cuja densidade média é menor que a da água. Se você pudesse encontrar uma banheira grande o suficiente, e estamos falando de uma banheira com mais de 120 mil quilômetros de diâmetro, Saturno flutuaria nela. É uma imagem absurda, mas matematicamente precisa. A densidade média de Saturno é de 0,687 gramas por centímetro cúbico, contra 1,0 da água. Isso tem consequências diretas para sua queda. A gravidade na superfície das nuvens de Saturno é de 10,44 metros por segundo ao quadrado. Isso é apenas 6% mais forte que a gravidade terrestre. Você pesaria quase o mesmo que na Terra. É surpreendente para um planeta que tem 95 vezes a massa da Terra. Mas a gravidade superficial depende tanto da massa quanto do raio, e Saturno é tão inchado, tão expandido, que a gravidade na sua superfície é notavelmente modesta. Sua experiência caindo em Saturno seria similar à de Júpiter, mas com algumas diferenças importantes. A atmosfera superior
é dominada por ventos absurdos. Na faixa equatorial de Saturno, os ventos sopram a 1.800 km por hora. Isso é quase 5 vezes a velocidade do som ao nível do mar na Terra. Para comparação, o furacão mais forte já registrado na Terra, o tufão Haiyan de 2013, tinha ventos sustentados de 315 km por hora. Os ventos de Saturno são quase 6 vezes mais rápidos. Se você fosse atingido, esses ventos seria como ser atropelado por um trem em movimento. A composição atmosférica é similar à de Júpiter. Camadas de nuvens de amônia, sulfeto de amônio e água, empilhadas em ordem crescente de temperatura e pressão. Mas a atmosfera de Saturno tem uma peculiaridade fascinante. A cada 20 a 30 anos terrestres, uma grande tempestade branca erupta na atmosfera, uma supercélula que pode crescer até envolver todo o hemisfério norte do planeta. A última ocorreu em 2010 e 2011 e foi observada em detalhes espetaculares pela sonda Cassini. A tempestade gerou relâmpagos 10.000 vezes mais poderosos que os terrestres e produziu uma cauda de nuvens que circundou o planeta inteiro em questão de semanas. Assim como em Júpiter, à medida que você desce, a temperatura e a pressão aumentam inexoravelmente. O hidrogênio gasoso eventualmente se torna líquido e depois metálico. Saturno também pode ter um núcleo sólido, estimado em cerca de 15 a 20 massas terrestres de rocha e gelo comprimidos. Mas, novamente, a sonda Cassini, antes de seu mergulho final na atmosfera de Saturno em setembro de 2017, forneceu dados gravitacionais que sugerem que o núcleo pode ser difuso, espalhado, misturado com as camadas internas como tinta diluída em água. A missão Cassini, aliás, merece um momento de respeito. Por 13 anos, essa sonda orbitou Saturno, enviando mais de 450.000 imagens e fazendo descobertas que reescreveram livros didáticos. E quando seu combustível acabou, os controladores da NASA fizeram algo ao mesmo tempo pragmático e profundamente poético. Eles direcionaram Cassini para mergulhar na atmosfera de Saturno, destruindo a sonda para evitar que ela contaminasse as luas geladas que poderiam abrigar vida. Nos seus últimos minutos, enquanto caía através das nuvens de Saturno, Cassini transmitiu dados que nunca haviam sido obtidos antes. Mediu a composição da atmosfera, a estrutura dos anéis vistos de dentro, a intensidade do campo magnético a distâncias recordes de proximidade. E então, o sinal parou. Cassini se tornou parte de Saturno, átomos de metal e silício espalhados nos ventos de um gigante que ela havia estudado por mais de uma década. Se você caísse em Saturno, seria, em essência, a mesma jornada que Cassini fez. Uma descida sem retorno, através de camadas cada vez mais densas de gás, até ser esmagado, superaquecido e finalmente absorvido por um planeta que não reconhece a diferença entre uma sonda espacial e um grão de poeira cósmica. Vamos agora mais longe, muito mais longe, para os domínios gelados do Sistema Solar externo, onde o Sol é apenas uma estrela brilhante entre muitas, e a luz leva horas para chegar. Urano. Urano é o planeta estranho, o excêntrico, o que parece ter sido montado de cabeça para baixo por um deus distraído. Enquanto todos os outros planetas giram com seus eixos mais ou menos perpendiculares ao plano de suas órbitas, Urano gira de lado. Seu eixo de rotação é inclinado 98 graus em relação à sua órbita, o que significa que ele basicamente rola ao redor do Sol como uma bola. A teoria mais aceita é que, há bilhões de anos, um objeto do tamanho da Terra colidiu com Urano e o derrubou de lado, mudando para sempre a orientação do planeta. Isso cria estações extremas.
Cada polo de Urano passa 42 anos apontando para o Sol e depois 42 anos mergulhado na escuridão. Imagine um inverno que dura 4 décadas. E quando a Voyager 2 passou por Urano em janeiro de 1986, o Polo Sul estava apontado quase diretamente para o Sol, o que significa que metade do planeta estava em luz perpétua e a outra metade em noite perpétua. Urano é um gigante de gelo, uma categoria diferente de Júpiter e Saturno. Enquanto os gigantes gasosos são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, Urano e seu vizinho Netuno contêm uma proporção muito maior de compostos mais pesados, água, amônia e metano, em estados comprimidos, que os cientistas chamam de gelos, embora estejam a temperaturas e pressões que nada tem de gelado. A atmosfera superior de Urano é, paradoxalmente, um dos lugares mais frios do Sistema Solar. A temperatura no topo das nuvens é de cerca de menos 224 graus Celsius, mais frio que qualquer outro planeta. Mais frio até que Netuno, que está mais longe do Sol. Isso ocorre porque Urano irradia quase nenhum calor interno, enquanto Júpiter emite 1,67 vezes mais energia do que recebe do Sol, e Netuno emite 2,61 vezes mais, Urano emite apenas 1,06 vezes. Algo no interior de Urano parece estar bloqueando a saída de calor. Talvez uma camada interna que funciona como isolamento térmico, trancando a energia no núcleo. Cair em Urano seria uma experiência mais tranquila que em Júpiter ou Saturno, pelo menos no início. A gravidade na superfície das nuvens é de apenas 8,87 metros por segundo ao quadrado, um pouco menos que na Terra. Os ventos são fortes, até 900 km por hora nas camadas superiores, mas menos extremos que os de Saturno. A cor de Urano é o que mais chama a atenção. Aquele azul esverdeado suave, quase pastel, é causado pelo metano na atmosfera superior. O metano absorve a luz vermelha do espectro solar e reflete o azul e o verde, dando ao planeta sua tonalidade característica. Enquanto você cai, estaria envolto em uma névoa azulada, fria e estranhamente serena, como mergulhar em um lago de água cristalina, mas o lago é feito de gás venenoso a temperaturas que congelariam nitrogênio. Abaixo das nuvens de metano, a atmosfera se torna cada vez mais densa com hidrogênio e hélio. A cerca de 5.000 quilômetros abaixo do topo das nuvens, a pressão e temperatura atingem um ponto onde a água, a amônia e o metano se misturam em um fluido denso e quente, uma espécie de oceano supercrítico que não é exatamente líquido nem exatamente gás. Alguns modelos sugerem que nesse oceano as condições são perfeitas para que o carbono do metano se cristalize em diamantes, assim como em Júpiter. Mas em Urano há uma possibilidade ainda mais estranha. Alguns cientistas propuseram que nas profundezas pode existir um oceano de diamantes, com icebergs de diamante sólido flutuando em um mar de diamante líquido. É uma ideia que parece pertencer mais à fantasia do que à ciência, mas as equações de estado da física de altas pressões sugerem que é genuinamente possível. O núcleo de Urano, caso exista como uma entidade distinta, seria uma esfera de rocha e gelo comprimida a pressões de milhões de atmosferas e temperaturas de cerca de 5.000 graus Celsius. Não tão extremo quanto Júpiter, mas mais do que suficiente para destruir qualquer material que conhecemos. Urano te receberia com um frio mortal, te envolveria em uma névoa azul venenosa e te esmagaria lentamente durante uma descida de milhares de quilômetros através de fluidos cada vez mais densos. Seria uma morte lenta, contemplativa quase, se não fosse tão brutalmente física. E agora, o último planeta, o mais distante.
o mais tempestuoso, o azul mais profundo do Sistema Solar, Netuno. Netuno orbita o Sol a uma distância média de 4,5 bilhões de quilômetros. A luz do Sol leva mais de 4 horas para chegar até lá. A essa distância, o Sol não passa de uma estrela brilhante, 100 vezes mais luminosa que a Lua cheia vista da Terra, mas incomparavelmente mais fraca do que o Sol que conhecemos. E ainda assim, Netuno é um planeta de violência inimaginável. Netuno detém o recorde de ventos mais rápidos do Sistema Solar. Nas camadas superiores da atmosfera, os ventos sopram a 2.100 km por hora. 2.100. Isso é mais rápido que a velocidade do som em praticamente qualquer gás. É 1,5 vezes a velocidade de uma bala de rifle. Se esses ventos soprassem na Terra, destruiriam absolutamente tudo. Cidades, montanhas, continentes seriam varridos como poeira. E o mais extraordinário é que ninguém sabe por que os ventos de Netuno são tão rápidos. A energia que alimenta esses ventos não pode vir do Sol, porque Netuno está longe demais para receber energia solar significativa. Deve vir do interior do planeta, do calor primordial que sobrou da formação de Netuno há 4,5 bilhões de anos. Mas os modelos não conseguem explicar completamente como essa energia interna é convertida em ventos tão extremos. É um dos grandes mistérios da meteorologia planetária. A grande mancha escura de Netuno foi descoberta pela Voyager 2 em 1989, uma tempestade anticiclônica do tamanho da Terra que girava na atmosfera do planeta como o olho de um furacão cósmico. Curiosamente, quando o telescópio espacial Hubble observou Netuno alguns anos depois, a grande mancha havia desaparecido, mas uma nova mancha havia surgido em outro hemisfério. As tempestades de Netuno são efêmeras e furiosas, nascendo e morrendo em ciclos que não compreendemos totalmente. A composição de Netuno é similar à de Urano, com uma atmosfera de hidrogênio, hélio e metano, sobre um manto de fluidos comprimidos e um núcleo rochoso. Mas Netuno é mais denso que Urano e emite significativamente mais calor interno, 2,61 vezes a energia que recebe do Sol. Algo está gerando calor nas profundezas de Netuno. Talvez a contração gravitacional lenta do planeta, talvez a diferenciação de materiais pesados afundando em direção ao núcleo. Seja o que for, esse calor extra alimenta a atmosfera mais dinâmica e violenta do Sistema Solar exterior. A cor de Netuno é um azul mais profundo e vibrante que a de Urano, apesar de ambos terem metano em suas atmosferas. A razão exata para a diferença ainda é debatida, mas pode estar relacionada a um componente desconhecido na atmosfera de Netuno que absorve luz vermelha de maneira mais eficiente. Cair em Netuno seria, de certa forma, a experiência suprema de toda essa jornada. Você entraria em uma atmosfera de um azul impossível, mais profundo que qualquer oceano, mais vibrante que qualquer céu terrestre. E imediatamente seria arrebatado por ventos que se movem mais rápido do que qualquer coisa que a natureza produz na Terra. Seu corpo seria acelerado horizontalmente a velocidades supersônicas, antes mesmo que a gravidade tivesse chance de te puxar significativamente para baixo. Seria como ser pego por um rio de ar que flui mais rápido que uma bala. A gravidade na superfície das nuvens de Netuno é de 11,15 metros por segundo ao quadrado, cerca de 14% mais forte que na Terra. Você se sentiria ligeiramente mais pesado, como se estivesse carregando uma mochila de 10 quilos. Não é esmagador, mas combinado com os ventos, a temperatura de menos 218 graus Celsius e a composição tóxica da atmosfera,
A morte seria rápida e violenta. À medida que você fosse arrastado para as profundezas, passaria pelas mesmas transições que em Urano. Nuvens de metano dando lugar a nuvens de sulfeto de hidrogênio. Depois, fluidos supercríticos de água e amônia. Depois, possivelmente, a oceanos de diamante. O núcleo de Netuno é estimado em cerca de 1,2 massas terrestres de rocha e metal, comprimido a temperaturas de 7.000 graus Celsius e pressões de milhões de atmosferas. E aqui, no planeta mais distante, no limite do sistema solar conhecido, nós encontramos algo poético. Netuno foi o primeiro planeta descoberto, não pela observação direta, mas pela matemática. Em 1846, o astrônomo francês Urbain Le Verrier calculou a posição de um planeta desconhecido, baseando-se nas perturbações gravitacionais que ele exercia sobre Urano. Ele enviou seus cálculos para o Observatório de Berlim e, na noite de 23 de setembro de 1846, o astrônomo Johann Galle apontou seu telescópio para as coordenadas previstas e encontrou Netuno a menos de 1 grau da posição calculada. Foi o triunfo supremo da mecânica newtoniana, a prova de que as equações da gravidade podiam revelar mundos invisíveis. E é exatamente essa mesma gravidade, essas mesmas equações, que te esmagariam se você caísse em Netuno. As leis que revelaram o planeta são as mesmas que te destruiriam em sua atmosfera. Há uma simetria sombria e bela nisso. Então, aqui estamos. Visitamos todos os 8 planetas. Caímos em cada um deles, de maneiras que variam do brutal ao sublime, do instantâneo ao agonizante. Mercúrio te receberia com silêncio e extremos, queimando ou congelando em um deserto sem ar sob um sol gigantesco. Vênus te esmagaria e cozinharia em um inferno de ácido e pressão, o lugar mais hostil que a ciência planetária pode oferecer. Marte te asfixiaria em minutos, mas te presentearia com vulcões que tocam o espaço e pores do sol azuis que nenhum artista humano poderia inventar. Júpiter te engoliria em uma queda sem fim, camada após camada de gás cada vez mais denso, chuvas de diamante e oceanos de metal líquido, até que você se tornasse apenas mais uma molécula no maior planeta do Sol. Sistema Solar. Saturno faria o mesmo, mas com a elegância adicional de seus anéis impossíveis e ventos que sopram 5 vezes mais rápido que o som. Urano te mergulharia em um azul gélido e estranho, inclinado de lado como um mundo que esqueceu qual direção é para cima. E Netuno, o último e mais furioso, te arrastaria em ventos supersônicos através do azul mais profundo que existe, no planeta que a matemática descobriu antes que qualquer olho humano pudesse ver. Cada um desses mundos é um lembrete de algo fundamental, de algo que a espécie humana tende a esquecer quando está presa no trânsito ou preocupada com as notificações do celular. A Terra não é normal. A Terra é um milagre. A Terra é o único lugar em pelo menos 4 bilhões de quilômetros em qualquer direção onde você pode cair e se levantar, onde a gravidade é forte o suficiente para te manter no chão, mas gentil o suficiente para te deixar pular, onde a atmosfera é densa o bastante para te proteger, mas fina o suficiente para deixar você respirar, onde a temperatura é quente o bastante para manter a água líquida, mas fria o suficiente para manter o gelo nos polos. Nós vivemos no único planeta do Sistema Solar onde cair não é uma sentença de morte automática, onde existe um chão que te recebe, um ar que te sustenta, uma temperatura que te permite existir. E quando você sair de casa hoje e sentir a gravidade te puxando para baixo,
Quando sentir seus pés contra o chão, com aqueles familiares 9,8 metros por segundo ao quadrado, lembre-se disso. Lembre-se de que essa força tão mundana, tão ignorada, tão completamente invisível, é exatamente a força certa. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. É a gravidade de cachinhos dourados, a gravidade perfeita. E ela é tão rara neste sistema solar que entre 8 planetas e 200 luas e bilhões de asteroides, apenas um único mundo a oferece. Este planeta, este chão, esta gravidade. Então, da próxima vez que você tropeçar, que você cair e ralar o joelho, que a gravidade te pregar uma peça como faz dezenas de vezes ao longo de uma vida, não reclame. Sorria, porque em qualquer outro lugar do sistema solar, essa queda não terminaria com o joelho ralado e um pouco de vergonha. Terminaria com você sendo cozido, congelado, esmagado, dissolvido, eletrocutado, asfixiado, ou simplesmente absorvido por um oceano de hidrogênio metálico a 35 mil graus. Sua queda na Terra é um privilégio. O maior privilégio que a astrofísica pode oferecer. E neste momento, enquanto a gravidade te mantém firme neste ponto azul pálido, saiba que o universo inteiro conspira para te lembrar de algo que Carl Sagan já disse de maneira mais bonita do que qualquer roteiro poderia repetir. Este é o nosso lar. É aqui que estamos. E por enquanto, é o único lugar onde cair significa que você pode se levantar.